Bem, pessoal, boa noite. Hoje é o dia 19 de setembro e nós estamos na segunda aula, na aula 2, de um evento que eu dei o nome de A Nova Fronteira de SST. É a segunda edição desse evento que estou fazendo esse ano, que trata de um tema. Eu sou especialista, me especializei, estudei durante alguns anos, me dedico, né, durante alguns anos já à questão da tributação ligada à segurança do trabalho, aquilo que as empresas têm que recolher de contribuições previdenciárias em função das questões ali, das condições da segurança do trabalho. Me dediquei a isso. Só que esse novo o evento, a Nova Fronteira de SST, foca especificamente na tributação da aposentadoria especial, um pedacinho bem específico. Porque nós temos o advento do E-Social, de uma escrituração fiscal, quando mais de 4 milhões de empresas brasileiras, segundo os dados da Receita Federal, passam a enviar os dados relativos à exposição de agentes nocivos dos seus trabalhadores. Todos os trabalhadores seletistas, carteira assinada desse país, e aí nós estamos aí em torno de cerca de 40 milhões no momento, isso vai mudando, um fica desempregado, o outro está no mercado, mas na média, 38, 39, 40, a economia melhorou 41. A gente está girando já há algum tempo aí, em torno, dando uma população ativa em torno de 100 milhões de pessoas. 40 milhões, mais ou menos, estão aí no regime geral da Previdência Social através da carteira assinada, né, da CLT. São empregados, têm um contrato de trabalho. E aí, esses 4 milhões de empregadores, um pouco mais, todos, a partir de determinado momento, que é discutível, né? Se foi agora no início de 2023, ou se na verdade valia o cronograma anterior, mas é irrelevante, porque não importa o cronograma, agora todo mundo, ninguém mais tem dúvida. Está valendo para todo mundo, e esses 4 milhões de empregadores passam a ter essa obrigação legal de informar. Num mundo altamente tecnológico como o nosso, em que se fala de inteligência artificial o tempo todo, em algoritmos, em que eu abro meu celular e um aplicativo, um algoritmo consegue saber para onde eu vou, o carro que está mais próximo de mim, que está disposto a me levar numa corrida, em que eu tenho uma tecnologia velocíssima, uma capacidade de processamento de dados absurda. Eu paro o filme na hora que eu quero, eu vejo o filme, a série na hora que eu quero, o streaming. Ou seja, a gente está cercado de tecnologia. Isso também chegou na tributação. Quando a gente fala de aposentadoria especial, a gente está falando de um instituto jurídico que surgiu lá em 1960, na Lei Orgânica da Previdência Social. 1960, quando eu não tinha tanta tecnologia de proteção, quando eu não tinha é, tantas possibilidades aí de proteger o trabalhador. Então surge essa ideia de que, olha, eu então, o cara não morrer trabalhando, já que ele está exposto a condições muito agressivas, eu vou retirá-lo da exposição antes, até porque a expectativa de vida lá na década de 60, se você jogar no Google e pesquisar, é em torno de 50 anos. Você imagina você exigir que o cara trabalhasse 35, como era para os homens na época, e 30 para as mulheres. O cara vive 50. Se o cara começar a trabalhar de carteira assinada, aí, vamos dizer, com 20 anos de idade, ele vai morrer. Mas não tem jeito, ele não vai se aposentar nunca. Então é assim que surge a aposentadoria especial. Só que ela acabou sendo constitucionalizada, ela entrou na Constituição, virou um direito adquirido dos trabalhadores e hoje você não tem, apesar da tecnologia de proteção ter evoluído, apesar da média de idade, né, da expectativa de vida dos trabalhadores brasileiros ter aumentado muito, hoje a expectativa é mais de 70 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Já estamos batendo aí para as mulheres quase 80 anos. Mas como lá na década de 60 eu criei essa proteção social, previdenciária para o trabalhador, eu agora não consigo mais tirar. E aí, quando chega lá em 1998, ainda tem um fator complicador, que por causa das questões de custeio, de grana mesmo da Previdência Social, é criado um adicional específico para penalizar tributariamente, para induzir o empregador a eliminar essas condições. Não manda para o INSS, pelo amor de Deus. Faz tratamento acústico, organiza melhor esse trabalho, tira esse compressor do galpão, substitui esse produto que você está usando, porque esse cara vai vir aqui. Eu não consigo tirar essa Constituição. Eu não consigo mais tirar esse ordenamento jurídico. Mas você tem que
tentar a eliminação ou a neutralização desse agente, porque se você não fizer isso, é toda a sociedade que vai pagar. Então, cria-se aí, dentro daquilo que a gente chama de monetização da segurança do trabalho, a partir da década de 90, eu vou criando mecanismos em que eu vou punindo o empregador financeiramente. Eu crio o adicional da aposentadoria especial em 98. Em 2003, eu crio a ação regressiva previdenciária. Olha, se o cara caiu do andame e for provado que você, que é o empregador dele, tem culpa ao dolo, todo o gasto do INSS com esse trabalhador, se ele ficar, pode ficar o resto da vida, pode se aposentar, pode morrer, deixar pensão para os filhos. Agora cabe o INSS, em 2003 isso, hein? Cabe ao INSS pedir o dinheiro de volta do empregador, que você tem culpa ao dolo. Isso é 2003. Eu tenho o FAP, criado também em 2003, mas na mesma lei, a Lei 10.666, mas implementado somente em 2010, que prevê a punição aí, olha, eu posso até dobrar o prêmio, o valor mensal do seguro que você paga, aquele seguro quando você tem trabalho, o famoso SAT, que garante a renda do trabalhador incapacitado temporariamente ou permanentemente por um acidente de trabalho, uma doença ocupacional. Se você não tem boas condições, se você de segurança, se você não implementa medidas que protejam esse trabalhador, ou seja, se você permite que esse trabalhador vá para o INSS, eu vou punir você tributariamente. Você pagava 1%, agora pode pagar até 2%, hein? Você pagava 2%, pode pagar até 4%, pagava 3%, pode pagar agora até 6%. Eu tenho também, nessa mesma lei 10.666, a criação da retenção adicional. Muita gente aqui conhece aquela retenção dos 11% na nota fiscal de serviço. Olha, a empresa aqui veio reformar o muro da fábrica, veio fazer uma pintura. Quanto foi? 100 mil? Não, não deposita 100 mil para eles, deposita 89 mil. 11% já entrega direto para o INSS. Mas aí, em 2003 foi criado uma outra coisa que quase ninguém observou. Se essa pintura, se essa reforma desse muro, se esse serviço prestado caracterizar a aposentadoria especial para os trabalhadores terceirizados, a retenção não é mais 11, é 13, ou 14, ou 15. E pouca gente faz, pouca gente. Mas o fato é que houve a monetização, o fato é que houve essa ideia de punir financeiramente o empregador que não é capaz de oferecer condições seguras, salubres, saudáveis para o seu trabalhador. Porque isso, no final, vai estourar nos cofres da Previdência, vai impactar na produtividade do país. Só que você pensar na sua casa. Quantos membros tem na sua família? Você imagina você dobrar os membros da sua família, mas nenhum deles trabalhar, gerar renda. Agora imagine triplicar e esses novos que chegarem também não gerarem renda. Quanto mais pessoas tiverem só retirando dinheiro, só consumindo e não gerando, todos ficarão mais pobres. Você pode ganhar 20 mil reais por mês. Poxa, é um bom salário para o Brasil. 20 mil reais você é classe média alta. Mas se eu colocar 20 pessoas na sua casa sem trabalhar, você tendo que usar esse dinheiro, você é pobre. 20 mil por 20 é mil. Sua renda média é R$ 1.000. Você está abaixo do salário mínimo. Então, a incapacidade laboral, ela é um elemento de erosão do sistema econômico. Ela é terrível para a sociedade, seja pelo caixa da Previdência. Eu tenho que tirar dinheiro do sistema, que ela não está contribuindo. Ele está lá no saleiro, por 6 meses, por um ano, por o resto da vida, capacidade permanente. Seja porque eu tenho mais pessoas, menos pessoas produzindo. São os outros, são a população ativa que tem que suportar toda essa incapacidade. A ONU, a OIT, estima que, em média, na média geral dos países, 4% do PIB de um país seja perdido pela sedentariedade laboral, sem trabalho, capacidade ocupacional. Quando eu falo da aposentadoria especial, que é o nosso objeto aqui desse nosso evento, eu estou falando que está se reconhecendo que se aumentou a probabilidade de gerar incapacidade. Eu submeti o cara a um ruído muito alto, eu submeti o cara à exposição a um agente cancerígeno, a um agente causador de doenças. Ele provavelmente desenvolverá essas doenças associadas a esse agente, a surdez, por exemplo, a perda auditiva, uma proporção maior do que o resto da população. Disso se trata a aposentadoria especial. Ué, se eu estou reconhecendo que o cara está
está num ambiente absolutamente ruidoso, esse cara vai ter problema para dormir, esse cara vai ter outros problemas, associado com outras condições da vida dele. Associado, de repente, a um agente ototóxico, que você também usa ali, ou um medicamento que ele tome, a própria idade dele. Eu vou ter mais problemas. Não dá para comparar o cara que está num galpão, com calor insuportável, com ruído de várias máquinas imensas, com o cara que está sentado no ar-condicionado, com o Rodrigo, que está aqui dando aula. Poxa, peraí, tá no ar-condicionado. Ah, Rodrigo, mas todo o trabalho cansa assim, mas não tem como comparar. O cara que está cavando ali um talude, o cara que está entrando lá no esgoto, não dá para comparar. Esse cara do esgoto ele vai ter mais doenças, é inevitável. Então, a monetização da segurança do trabalho, a tributação, usar o tributo como fator de educação, como fator estimulador da segurança do trabalho, foi uma estratégia que, certo ou errada, eu não estou aqui dizendo que está certo ou errado, eu particularmente acho que não é a melhor política pública. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu estudo o tema, eu dou aula sobre o tema, mas eu não sou favorável à tributação. Eu acho que tem que ser criadas políticas públicas diferentes. Porque eu sempre, eu não quero entrar nesse mérito, mas só para pontuar, eu sempre digo o seguinte: se você aumenta o FAP, se a Receita Federal, se você aumenta o FAP da empresa de ônibus, ou se a Receita Federal faz uma auditoria na empresa de ônibus e cobra, né, aumenta o DRAT, que é cobrado, né, a alíquota mensal lá de 1, 2, 3%, aumenta, dobrou na empresa de ônibus, transportes ABC. Ou a Receita Federal veio aqui e cobrou uma auto-infração de 2 milhões porque tem um mecânico, porque tem um motorista. Mas quem vai pagar essa conta? Vai ser o usuário, vai ser o pobre, vai ser o cara que consome. Todas as vezes que eu puder repassar esse custo previdenciário que a gente fica falando, que vai punir, estimular o empregador, isso é mentira, isso é falso. Se ele tem a capacidade de repassar para os preços, ele vai repassar. Tanto assim que a tributação até os nós é certo. O FAP não mudou o cenário da segurança laboral brasileira. Não vai mudar, porque eu consigo repassar. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, eu vou mostrar os dois casos reais dentro do tema que é hoje, são os absurdos, erros gravíssimos da autoinfração. Um dos casos que eu vou mostrar da SEDAI, que é a Companhia de Águas de Esgoto aqui do Rio de Janeiro, foi autuada em 45 milhões de reais. E no autoinfração demonstra claramente vários erros de gestão de saúde e segurança do trabalho. Mas ainda assim, o autoinfração é absurdo, eu vou mostrar por quê. Quem pagou os 45 milhões? Taxa para a SEDAI? Repassa para o preço da tarifa de água, de esgoto, dos cariocas. Se a- se a- todos vocês estão em cidades e veem, passam na rua e veem as companhias de água e esgoto, colocam lá trabalhadores, muitos terceirizados, lá cavando buraco no meio da rua. A Receita Federal poderia simplesmente agora pegar e vamos fazer uma devassa em todas as companhias de água e esgoto e seus prestadores de serviço. Vamos moralizar a coisa? Não, nós não vamos moralizar. Nós só vamos aumentar o custo da mão de obra, o custo da folha salarial, o custo da mão de obra, vai ser repassado no preço. Só isso. Uma empresa que está furando a rua da sua cidade, terceirizada da companhia de água e esgoto, ou a empresa terceirizada que está consertando os cabos de energia da sua cidade, que atendem você, vai dizer, olha, eu pesquisei aqui, a centralidade é muito alta. Entre essas terceirizadas do setor de energia, os terceirizados de água e esgoto, serviços públicos de forma geral, é muito alto, é mais alto do que os trabalhadores próprios. Cobra. Só vai ser a próxima licitação que eles participarem, só quando é que repassar esse preço. Olha, empresa, eu vou botar 100 homens para furar tá, as ruas aí da região que você atende. Só que eu vou te cobrar 1 milhão, agora eu vou ter que cobrar 1.300.000. Porque o custo é esse, tá? Eu tenho que pagar a aposentadoria especial. Eu aumentou meu FAP. Então, eu sou contra. Eu, particularmente, acho que é uma ideia equivocada. Acho que são precisas outras políticas, que são, inclusive, possíveis, sim, na área ambiental. A segurança do trabalho poderia copiar a área ambiental, que tem muita coisa interessante sendo feita, de reparação, de licenças, de vistorias e outras coisas mais. Acho que a área ambiental tem algumas políticas mais assertivas, que obrigam, de fato, o empreendedor a implementar medidas, que não seja perfeita, mas na segurança do trabalho a coisa é muito solta. Joga para a mão do cara, você é empregador, você que avalia, você que diz, você que faz tudo,
faz aí teu PGR, faz a sua análise de riscos. E depois, quando o negócio não funcionar, eu aumento a tua contribuição previdenciária porque eu inventei um tal no FAP. Depois eu boto a Receita Federal para correr atrás de vocês e cobrar a contribuição previdenciária. Se eu tenho margem para passar isso, eu tenho uma indexação da segurança do trabalho, mecanismos criados para punir financeiramente o empregador. Em 2005, o Lula era presidente. Ele publica uma medida provisória criando a Super-Receita, e a Super-Receita Federal passaria, então, a cuidar de toda a arrecadação federal, inclusive as contribuições previdenciárias. O negócio deu uma emperrada lá no Congresso, porque tinham os auditores de carreira do INSS, os auditores de carreira da Previdência. Eu faço aí com esse pessoal, se a arrecadação vai ser do INSS. INSS, a partir de agora ficar só com a concessão de benefício. E esse cara que é auditor vai auditar quem? Se eu estou passando legalmente a responsabilidade de auditar, de fiscalizar as questões previdenciárias para a Receita Federal. Aí emperra, então, em 2007, finalmente chega um acordo e é aprovada uma lei que cria efetivamente a Super-Receita Federal, e esses auditores do INSS são incorporados à carreira de auditores da Receita Federal. Logo na sequência, em 2000, então, a partir de 2007, as contribuições previdenciárias, a gestão do meio de trabalho, que reverbera, que cai lá para a parte previdenciária, passa a ser responsabilidade da Receita Federal, não só do Ministério do Trabalho. Perceba a diferença. Eu continuo aí com a CIT e os outros órgãos todos, como a Vigilância Sanitária também fiscaliza. O Sereste, que é ligado ao SUS, porque dentro do conceito de obrigação do empregador de preservação da integridade da saúde do trabalhador, essa obrigação é da saúde, caiu do andaime, o cara vai ficar 3 meses, está de médico de muleta, quem tem que pagar? Você que deixou o cara cair do andaime, a muleta dele você que tem que pagar. Isso foi incorporado no SUS. Então, o SUS ele também fez a segurança do trabalho, muitos não sabem. O Sereste pode aplicar multas para o CAT, por exemplo. Então, eu tenho a vigilância sanitária também é do SUS. Eu tenho questões de segurança do trabalho ligada à vigilância sanitária. Continuo com a CIT, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é do Ministério do Trabalho, fiscalizando, mas esses órgãos não tratam da tributação, não tratam da contribuição previdenciária. Se tudo que dá errado no Brasil, para o trabalhador seletista, ele vai para a Previdência Social, e se o modelo de financiamento da Previdência Social previsto lá na Constituição é que todos contribuam, um modelo contributivo, então alguém tem que fiscalizar e dizer assim, ô Rodrigo, você só manda despesa, você manda despesa desnecessária porque não botou o guarda-corpo. Tem que botar o guarda-corpo. Vai botar o Joãozinho lá no andame, o cara está caindo. Isso vai parar no INSS, vai gerar uma despesa. Então eu tenho a CIT, eu tenho ao SUS, através de Vigilância Sanitária e Sereste. Eu tenho esse órgão do Poder Legislativo, que é o Ministério Público, fala o nome da coletividade, também fiscalizando as condições da segurança do trabalho. E eu tenho, agora, a partir de 2007, a Receita Federal fiscalizando as mesmas situações, os mesmos eventos, os mesmos fenômenos. Só que agora com um olhar de proteção ao caixa da Previdência, de proteção, de garantia, de arrecadação da Previdência. A segurança do trabalho é supervigiada no Brasil. Olha quantos órgãos eu falei. SUS, Sereste Vigilância Sanitária, CIT, que é o Ministério do Trabalho, Ministério Público, que é o nome da sociedade, e ainda tem a Receita Federal, com esse olhar da preservação do caixa do INSS, da Previdência Social e garantia da sua arrecadação. Tem que pagar. Oh, peraí, você vai jogar para o coleguinha aqui? Então os outros vão pagar o custo que você gera? A tua alíquota certa é essa, ou a tua massa salarial é aquela. Isso aqui tem aposentadoria especial. Então, esse é o cenário que desemboca agora no ano 2023, em que desses todos os órgãos fiscalizadores, o que mais avançou na tecnologia, quem sabe me dizer quem foi? Que é o mais avançado tecnologicamente. Alguém, por favor, me ajude, senão eu vou ficar rouco. Fico triste pensando que estou falando sozinho. Receita. Receita Federal. Receita Federal. Alguém aqui discorda que eu tenho pelo menos quatro órgãos, na verdade são 5, né, que eu tenho na Sereste aqui, mas eu vou chamar de SUS como um órgão só para fins didáticos. Eu tenho 4 caras diferentes fiscalizando o mesmo fenômeno, o acidente de trabalho, doença ocupacional, as condições que esse empregador submete. Eu tenho 4, e que o cara mais
avançado, indiscutivelmente, conhecido como sendo um dos melhores do mundo. A Receita Federal é conhecida como um dos fiscos mais avançados do mundo. Tem a obrigação legal de fiscalizar e é o cara mais avançado. Quando, em 2007, a Receita Federal recebe essa incumbência, ela tem que se organizar para isso. E a Receita Federal ela tem um modelo diferente de fiscalização. Dados. Até pela própria legislação tributária, ontem, depois do nosso encontro, parei de gravar e fiquei batendo papo, e um dos colegas colocou, olha a minha empresa aqui, o auditor mandou um e-mail perguntando, você pode me dizer quem são os trabalhadores que estão expostos a mais de 75 decibéis? O do RH pegou, fez a planilha Excel, colocou o nome de todo mundo e enviou. Aí ele respondeu, com auto infração. Não, eu estou cobrando 6% de todo mundo. Ele nem botou os pés aqui. É. A legislação tributária permite isso. A legislação tributária, ela, em alguns momentos, ela é muito favorável ao fisco. Presume-se que aquilo ali é verdadeiro. Inverte o ônus da prova. A declaração do contribuinte é suficiente para a cobrança. Para você entender isso, eu até nem falei isso, não me ocorreu na hora, mas é para explicar. Pensa assim, ano que vem você vai fazer a sua declaração de imposto de renda. Aí você vai lá, abre o aplicativo da Receita Federal, assim, recebi uma doação de R$ 1 milhão da minha sogra. Isso é tributável? A lei diz que é. Você aumentou seu patrimônio em R$ 1 milhão, a doação era tributável. Você tem que provar que recebeu para ser cobrado? Sim ou não? Você declarou, colocando a declaração do imposto de renda. Você tem que apresentar algum documento que recebeu, você tem que fazer alguma outra coisa, ou o sistema já calcula automaticamente o valor do tributo. Quem sabe me dizer? Me ajudem? Povo de Deus, me ajude. Eu preciso fazer Só a outra coisa? declaração já basta, professor. Tributo é assim. A empresa declarou. Se o entendimento da Receita é que o fato gerador ele está exposto a mais de 85 decibéis, você acabou de informar. Se você botou na rede social, acabou. Eu não preciso botar os pés aí. Eu não vou chamar você ou prova que você recebeu 1 milhão. A simples declaração. Então, quando eu começo, lembre-se que vocês não estão acostumados com essas ideias tributárias. Porque quando o cara entra na justiça, do trabalho, pedindo salubridade, tem perícia. Aposentadoria especial tem perícia. Tudo tem perícia. Mas o cara trabalhou há 10 anos. O juiz manda ter perícia. E na tributação? Não tem perícia. Sempre declaração. Inversão do ônus da prova. Eu disse que é vapor, é vapor. Agora prove você que não é vapor. Olha a situação. A omissão é suficiente para calcular o tributo. Como assim, Rodrigo? Imagina o supermercado. Comprou uma carreta de arroz. Mas malandro, cara esperto, vou vender o arroz sem nota fiscal aqui para o meu coleguinha. Aí vem o fiscal, o auditor, por exemplo, nesse caso, vamos dizer do ICMS estadual. Por quanto você vendeu o arroz? Você não tem como saber, porque você não declarou, você não emitiu o documento fiscal que você era obrigado. O que o auditor pode fazer? Tá, omitiu, não é isso? Bom, então eu acho que o arroz você vendeu cada quilo de arroz nessa carreta por R$ 10. Prove você que foi por 5 ou por 4 ou por 3. A legislação tributária permite isso. Ela é muito dura com o contribuinte, não é na aposentadoria especial, é de forma geral. E aí eu fico com alguns conceitos previdenciários, trabalhistas, e não consigo muitas vezes entender. Olha, são 3 dimensões. A regra do jogo aqui é outra. A omissão, a falta de documento. E o que acontece com a falta de documento? Cobrança. Quero saber. Você tinha que fazer. E quando faltar documento para o trabalhador provar? E ele pode apresentar atestado de vacina da vovó, LTCAS por similaridade. É só declarar que não mudou o meio de trabalho, dá o direito do cara. Isso aí é na Previdência, aposentadoria especial previdenciária, para concessão do benefício. E se na hora daqui do tributo você não tiver o documento? Cobrança. Não, mas aí eu vou fazer hoje. O auditor chegou aqui, ele pediu o documento dos últimos 5 anos. Ele pediu.
2022, 21 e 20. 3 aninhos só. E aí o patrão, aconteceu uma enchente, ou o patrão não quis fazer. Então, eu posso fazer um MPCAT extemporâneo, porque eu já fiz isso, o trabalhador veio aqui, inclusive o juiz do trabalho mandou fazer um MPCAT extemporâneo, e eu sei que é só declarar no PPP que não houve mudança do meio ambiente de trabalho. Está valendo. Perfeito. Eu posso fazer isso? Você tem que ter o documento, ele tem que ser a tempo. Se você não tem, cobrança. Prove você que aquilo ali não é verdade. Tem uma a Eaton, não sei se vocês conhecem, EATON, é uma multinacional. A Eaton, alguém que conhece a Eaton, já fala da Eaton, não? Isso é documento público, estou mencionando o nome da empresa. Eu trabalhei O nela em Mojimirim. Reinaldo trabalhou na Eaton. Reinaldo, hoje toda a receita chegou na Eaton, pediu os documentos. Tudo ruim, tudo furado. O auditor não tinha como identificar quem eram os trabalhadores expostos a ruído acima de minha tolerância. O que ele fez? Ele justificou a cobrança e falou assim: a média de perda auditiva nessa indústria, nesse segmento econômico, é 40%. Então, eu vou considerar 40% da folha salarial, vou cobrar os 6% mais a multa. Prove você que aquilo ali é excessivo. Então, apresente você agora a relação de cada trabalhador, documentos legalmente aceitáveis, com conformidade legal, para mostrar, não era 40, era 38, era 35, era 32, era 20. A legislação permite isso? Vocês entendem por que eu chamei esse evento de a nova fronteira de SST? Vocês conseguem compreender? Que é outra visão, são outros critérios. Alguém conseguiu? Pelo menos uma pessoa aqui conseguiu entender a ideia do nome do evento? Ninguém. Ninguém entendeu, gente? Certeza, professor. Sim, estamos entendendo. Dá para seguir a linha de raciocínio. Aquilo que eu usava antes, eu já não posso. Mas, Rodrigo, por que você não disse que desde 2007 a Receita Federal estava fiscalizando? Sim, meu amigo. Mas ele não tinha sistema eletrônico para cruzamento de dados. É cruzamento de dado, é dado. Tributo é dado, acabou. Rodrigo, o tributo é da realidade? Ele é realidade quando o dado reflete a realidade. Se o dado não reflete a realidade, ele é só o dado. A ausência de dado é tributo. Não tem jeito. Não tem para onde correr. Opa, então agora o papo mudou. Agora os caras montaram uma super máquina chamada SPED e-social. Padrões, dá para cruzar tudo que todo mundo colocou. Qual o percentual de médicos que têm aposentadoria, direito à aposentadoria especial, considerando as informações que os hospitais mandaram para o e-social? Gerou um padrão. Concordam comigo? Eu não sei. Mas se eu pegar todos os hospitais, o CNPJ, quem é o hospital? Vou pelo CNAE. Separa. Agora vamos ver o CBO de médico. Qual o percentual médio? 27%. Quem tiver muito. Mas por que esse hospital aqui está com 13%, está com 5%? É dado. Só dado. Pronto. Esse cara que tem que ser fiscalizado, tem que ser autuado. Não tem jeito. Porque tem um padrão. Os dados me dão uma visão. Qual o padrão de exposição de agente de quem faz sorvete, de quem faz chinelo, de quem engarrafa refrigerante? Pensa no que você quiser. De condomínios residenciais, de condomínios empresariais. Pensa no recebimento que você quiser. Todo mundo mandou os dados. Eu ainda tenho os dados do seu governo, lembre-se disso, do SUS. Lembra que o SUS faz parte lá da Segurança do Trabalho, de 8.080? Porque lá era o INAMPS, foi absorvido pelo SUS, está na Lei 8.080, que é a lei do SUS. Coloca ele, por isso tem o Sereste de Vigilância Sanitária podendo fiscalizar a segurança do trabalho. Já tem os dados lá, da segurança do trabalho. Todo sem trabalho notificado, está na base de dados do SUS. Doença ocupacional está na base dos dados do SUS. Já tem tudo. Eu também tenho acesso à base de dados do INSS. Eu sei o CBO e o CNAE de todo mundo que se afastou. O CBO e o CNAE é CIS. Eu sou o governo. Olha a massa de dados que eu tenho.
Eu tenho a realidade, quem se afasta, tem a realidade quem procura o SUS, e tem a realidade que você diz que é a condição da tua empresa, e ainda posso comparar com a média do seu mercado. Você acha que alguma empresa está preparada para isso? Você acha que os engenheiros de segurança estão sendo treinados para essa realidade? Você acha que os técnicos de segurança, você acha que os empresários entenderam essa dimensão? Eu peguei todos os conceitos tributários, que são duros com o contribuinte, e joguei para dentro da segurança do trabalho. Foi agora? Não, não foi agora. Calma, eu falei. 98, adicional, 2003. Mas agora eu tenho um instrumento para materializar isso. Vamos mostrar a inflação? Pereba, ruim. E aí o primeiro que eu selecionei para vocês, ele vai emendar, ele vai continuar aquele nosso papo de ontem. Teve gente que não concordou comigo. Falei, olha, a área 64735 não perde nem tempo discutindo eficácia de EPI. Isso nunca teve nada a ver com isso. Isso é irrelevante. O que deveria ser discutido, o que é discutível, é um entendimento da Receita Federal, que quando existe a concessão da aposentadoria especial lá na Justiça Federal, fora do rol, isso é fato gerador. Essa é a discussão. A Justiça considerar que, para conceder benefício, tem ou não que considerar o EPI, isso é irrelevante para o empregador. O fato gerador está lá no artigo 146 da Constituição, lei complementar, princípio da reserva legal, o Constituinte disse, não tem jeito. Isso aqui só pode ser definido dentro de uma lei. Está muito claro, deixa cristalino. Mas a Receita Federal falou que não. E aí o primeiro caso, absurdo, e você vai tomar um susto. E aí teve gente que não acreditou ontem, né? Porque esse cara é maluco. Eu estou ouvindo falar há 10 anos, eu não ouvindo eu falar do área 664. Todos os grandes especialistas discutem a eficácia do EPI. O cara falou que isso não tem nada a ver, esquece. Esse cara é doido. Eu falei que é um entendimento da Receita Federal, né? Acompanha comigo. Isso aqui é um caso real, julgado em 3 de setembro de 2021, não é tão antigo assim, de uma companhia chamada EDP Espírito Santo. É Eletropaulo de São Paulo, Light no Rio, Semig em Minas, Coelba na Bahia. Não, no Espírito Santo tem uma companhia que se chama EDP. Aí a EDP, preste atenção, hein? Isso é muito relevante. O período apurado foi janeiro de 2013 a novembro de 2013. Deixa eu descer aqui um pouquinho aqui para a gente ver logo qual era o rolê aqui. Nós temos relatório fiscal das folhas 133 e 140, o presente processo, no valor de 20 mil, ou seja, foi lavrada a notificação com essa companhia, no valor de 20 mil reais, composto pelas diferentes contribuições destinadas aos benefícios concedidos em razão do Gilrat, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados com direito à aposentadoria especial de 25 anos. Aí você continua um pouco mais, ele vai ver aqui. Por meio do ofício número 407, 2017, a divisão de benefícios Jaxvitz, foram concedidas a aposentadoria especial aos 25 anos de contribuição aos seguintes segurados empregados da notificada, que é a EDP. O senhor Abel Frank, benefício, código 46, aposentadoria especial. José Francisco Erler, 46, aposentadoria especial. Manuel Carlos Lemos, 46, aposentadoria especial. Solimar José Bandeira, que juntou aos autos, lá a divisão do INSS, né, a divisão de benefícios, o ofício 407, bem como os documentos que acompanham o ofício do INSS, comprovando a concessão das aposentadorias. Constatou-se, para os segurados aqui tratados, que a empresa não informou o Código 4 no campo ocorrência das GFIPs apresentadas entre janeiro de 2013 e novembro de 2013. Então, esses 4 coleguinhas eram empregados da EDP.
A empresa falou que eles não têm direito à aposentadoria especial, não colocou o código 4, não recolheu os 6%, só que eles foram para a justiça e conseguiram a aposentadoria especial. Deixa eu ir lá para a página 10, que já é o voto já. Lembrando, né, vocês receberam ainda há pouco, a gente se atrasou, mas receberam ainda há pouco a aula gravada de ontem e todos os documentos que eu estou usando aqui estão à disposição. Basta lá, quem já tem o cadastro, só fazer a matrículazinha lá, não custa nada. E quem não fez, só fazer o cadastro lá rapidinho e vai ter acesso à gravação e aos materiais que eu usar. Página 10 é o voto. Por oportuno, trazemos à baila o seguinte excerto do julgado ACO, folhas 302 e 303, que passa a integrar o presente voto. As atividades de risco dos empregados Abel Franco, José Francisco Heller, Manuel Carlos Lemos Solimar Zé Bandeira foram confirmadas por meio de processos judiciais ajuizados contra o INSS, Federal contra o INSS. Apresentaram o PPP, pediram a aposentadoria especial, o INSS falou, está fora da lei. A lei não prevê isso. Eles entraram na justiça, conseguiram. No caso do empregado Solimar, a sentença proferida no processo judicial, assim dispôs. Os laudos técnicos de folhas 15764 comprovam que o autor sempre trabalhou com eletricidade acima de 250 volts, em exposição a agente nocivo, de modo que deve sim ser considerado como tempo especial. Eram 4 eletricistas. A eletricidade está no anexo 4? Alguém sabe me dizer? Não, senhor, professor. Mas o cara conseguiu na justiça a eletricidade. O que eu falei ontem? A briga não tem nada a ver com ruído, não tem nada a ver com a eficácia de EPI. A questão é que a Receita Federal entende que se houve a concessão judicial, tem que recolher o tributo. E com multa de 75%. Deixa eu fazer uma coisinha aqui para vocês. Vou mostrar uma coisinha aqui para vocês aqui. Como é interessante. Por que esse acórdão é absurdo? Esse acórdão, nesse caso, é absurdo. Não é só porque é cobrar eletricidade, não. Olha, acompanha comigo aqui. Agora eu estou aqui na página 3. Só voltar na página 2 para ficar um contexto melhor. Aplicou a multa de 75%, então cobrou a diferença com mais a multa, você não recolheu, era 6%. Sobre esse valor calculado, 75%. Examinou-se os seguintes documentos, estatuto social da empresa, blá, 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 documentos enviados para a gerência do INSS, relativos à aposentadoria de Abel Franco, José Francisco, Manuel Carlos e Solimar. Lavrou a representação fiscal para fins penais, em razão da declaração falsa feita pela autuada no campo ocorrência das suas GFIPs, que ensejou na não majoração do percentual de 6% alíquota rádio. Se você não reconhecer a aposentadoria especial, é crime tributário. Você sabia disso? Não é só auto-infração. Representação com fins penais. Você sabia disso? Ninguém vai falar nada no nosso estado? Não, professor. Tem que contar que tem um RAT ajustado, né? Que é o JURAT mais o FAT. Mas isso não tem nada a ver com a aposentadoria especial. Aí eu estou falando de 6%, está bem claro no acordo. Está falando, você não reconheceu, você não botou o código 4 da GFIP. Você não recolheu 6%. Crime. Representação com fins penais. Coloca como falsidade ideológica. Não, crime tributário, está no Código Penal. Por não ter omitido, né? Tá mentindo. Mas nesse caso, essa mentira, essa omissão, é crime contra a ordem tributária. É crime. Está lá no Código Penal. Vocês não sabiam disso? Gente, ninguém sabia disso aqui. Professor, se eu sou um prestador de serviço lá que faz essas apurações para a empresa, e depois a empresa sofre essa ação, ela pode entrar com ação regressiva contra esse prestador de serviço? Sim.
Não dos 6%, 75% sim. Entendeu? Seguiu o que você disse e... Pô, É, cuidado. você Cuidado, ó, seguiu o que você disse. prestador de A empresa serviço, não é muito cuidado. obrigada a seguir o que você disse? Ela não tem que seguir a história de Descartes? Sim. Então, faça o quê? Mas eu não falei para vocês que hoje o tema da aula eram casos absurdos, autoinfrações absurdos? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Não acabou, não, essa autoinfração. Ele é absurdo por vários motivos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, a gente já viu o que é o caso, né? Quatro eletricistas conseguiram na justiça aposentadoria especial, a Receita veio, cobrou os 6% dizendo que era declaração falsa, crime, aplicou a multa de 75%. Não é isso? Por eletricidade, que não está no anexo 4. Vamos dar uma olhadinha aqui agora, se isso tem mais uma informação. Período de apuração. Alguém pode ler em voz alta para mim? Que às vezes eu não sei ler direito, só para me ajudar. Qual é o período de apuração disso? 1/1 de 2013 a 30/11 de 2013. Então, em 2013, que esses caras estavam lá, a GFIP desse período não tinha o código 4. É isso? Isso. A Receita Federal falou assim: entre janeiro de 2013 e novembro de 2013, a GFIP desses carinhas aqui que conseguiram aposentadoria especial, são eletricistas trabalhando a mais de 250 volts, dispostos a voltar acima de 250 volts, tinha que ter o código 4. Você tinha que recolher os 6%, como você não fez, para pagar a multa e ainda tem representação para fins penais. Mas Correto? Todo mundo entendeu isso? só que nesse período não tinha, né? Porque a eletricidade entrou só até 97. Entrou? É até 97 que tinha a eletricidade. Por isso que eles brigam por isso, que era o único agente que caracterizava a aposentadoria especial. Somente eletricidade. Mas foi só até 1997. No decreto, certo? Decreto. Não estava no rol. Mas a Não, Receita não. Federal falou, não quero saber. Mas 97 Aham. ele sai do rol, correto? 97 é saiu do hall. Os caras estão em 2013, não é isso? Aham. Mesmo que você considerasse que a justiça, quando firma um entendimento que a eletricidade deve continuar ensejando a aposentadoria especial, deixa eu mostrar uma coisinha aqui. Eu estou aqui, vou colocar para você, que de repente você vai dizer que eu sou mentiroso, então eu boto aqui no chat para você abrir aí mesmo, você mesma. O link está aí no chat, você pode clicar e ver. Esse aqui é o tema 210 da... Está vendo aqui, ó, Justiça Federal, Conselho da Justiça Federal, e a TNU, Turma Nacional de Unificação. Olha o que é o tema 210. Questão submetida a julgamento. Saber se para o reconhecimento de tempo especial pela exposição antinociva, a exposição nociva, agente físico e eletricidade, há necessidade. Aí o que ele fala? Para aplicação do artigo 57, parágrafo 13 da Lei 8.213/91, a tensão elétrica superior a 250 volts exige probabilidade de posição ocupacional, avaliando de acordo com a profissografia e seu caráter indissociável da produção de bem e prestação de serviços, independente do tempo mínimo de exposição durante a jornada. Uhum. Quando é que foi publicado isso? Quando é que foi julgado? Quando é que foi publicado? Julgado, cadê? Está aqui. Ó. Julgado em 12/12 de 2019. Quando é que Isso? eu opto para... É. Nem na Justiça Federal estava pacificado o entendimento sobre eletricidade. E a Receita Federal diz assim, dane-se. Eu aplico a auto-infração e vou cobrar sem pagar. Aí eu falo assim, cara, o ARE 664, a briga do ARE 66435 tem a ver com o ruído. A questão é o entendimento da Receita. Todas as vezes que eu tiver a concessão do benefício fora do rol, esse fato gerador não está previsto, eles devem pagar. Alguém ontem não tinha se convencido e agora ficou mais claro o que eu falei? Me ajuda aí, povo de Deus. Alguém passou ontem, hoje, a encarar de forma diferente o área 664, a discussão em torno do área 664-735? Fala a verdade para mim. Ninguém? Eu vou
vou encerrar esse evento, gente. Não vou mais falar, porque ninguém quer falar comigo. Falaram aí, ó, agora sim. Ô, Só o Luiz, Luiz. Luiz mudou a sua visão sobre a área 664. Qual é a questão real ali? A questão é que o judiciário ele pode conceder. Sim, pode. Fora do rol? Pode. Mas isso é fato gerador? Então o judiciário cria fato gerador do adicional? não pode Essa, falar. essa, essa é a briga. É só essa a briga. A questão não é se vai considerar o EPI ou não. Problema do judiciário. Ah, vocês querem dizer que o EPI não é eficaz? Pode dizer à vontade, para conceder o benefício. Pode. Aham. Eletricidade, vigilante. Eu fiz aqui um. Deixa eu mostrar para vocês uma coisinha. Eu vou botar aqui na TN1, mas vou botar todos os temas. E aí eu vou botar o. Eu vou botar para vocês o link, tá? Vocês vão abrir juntos, vocês vão ver quantos são os casos, certo? Quantos são que é jurisprudência firmada que não tem nada a ver com rol, tá? Espera aí que eu estou voltando aqui, que eu estava usando ainda há pouco, então ele é muito lento, eu estou aqui no site. Só que eu posso compartilhar, vocês vão ver, não tem problema nenhum. É o trabalho que eu estou fazendo, para vocês não ficarem também pensando que eu estou aqui enrolando vocês. Eu estou voltando aqui página a página, estou na página da TNU, eu separei aqui alguns temas, né, que foi firmado de jurisprudência da Justiça Federal em torno da aposentadoria especial. E aí eu vou ler junto com vocês. Deixa eu ver aqui esse cara quem é. Tema 53 é o nosso primeiro. Primeiro, deixa eu colocar aqui para vocês no chat. Falei que vocês vão ficar desesperados, né? Porque se tudo que a Justiça Federal conceder, eu tenho que considerar fato gerador. Vamos lá no tema 53. Aqui na primeira página eu botei 40, gente, aqui embaixo, ó. Itens por página, 10, 20, 40. Eu coloquei lá o 40 para ser mais rápido. O tema 53, claro, vai estar na segunda página. Fui para a segunda página. Deixa eu procurar o tema 53, o que ele me diz aqui? O que foi firmada a jurisprudência? Saber se a manipulação de óleos e graxas pode, em tese, configurar condição especial de trabalho para fins previdenciários. Olha o que foi julgado. A manipulação de óleos e graxas, desde devidamente comprovado, configura atividade especial. Óleos e graxas está no anexo 4? Alguém sabe me dizer? Ah, não. Não. Ué, mas aqui... Deixa eu ver outro caso aqui. O 87. Vamos lá para o tema 87, certamente vai estar na próxima página. Professor, Então, aproveitando que você está buscando aí a página, mas Uhum. essas questões aí, a empresa não recorreu, você acha que o senhor consegue ter essa visibilidade que ela teve sucesso na hora de recorrer? Perdeu. Perdeu? Meu Jesus, como pode? Mas pode, porque vocês não colocam fato gerador no LTCAT, ninguém sabe o que é o fato gerador. Vocês não conseguem, a empresa não consegue apontar. Esse acórdão vai estar à disposição de vocês amanhã. Vocês vejam a defesa da empresa. Ninguém trata a aposentadoria especial como tributo. Ninguém trata a aposentadoria especial como qualquer outro tributo. Tem que definir o fato gerador. O auto-infração, desse caso que eu botei para vocês, fala da concessão da aposentadoria. Isso não tem nada a ver com adicional. Concessão de aposentadoria não é fato gerador do adicional. E todo mundo confunde isso. O que eu ouvi ontem aqui? Que se a IN 128 diz que não considera o EPI, então tem que cobrar os 6%. O que tem a ver critério de concessão com fato gerador de tributo? Não tem nada a ver, eu sei. Ora, se eu vou considerar a IN 128, tá, a Receita também vai considerar a concessão para eletricista. O problema não é a concessão? Não é esse o critério que está sendo dito? Que vocês, profissionais de saúde e segurança, dizem que para aposentadoria especial a questão é a concessão, não são vocês falando em IN 128 o tempo todo? O que a IN 128 tem a ver com 6%? Aí eu fico maluco, me descabelando, tentando dizer assim, cara, previdenciário é uma coisa, tributária é outra. Eu não posso considerar critério de concessão. Eu tenho que, para eu recolher o tributo, eu tenho que estar ali dentro da lei, o princípio da estrita legalidade tributária.
A concessão ela pode ser ampliada à vontade. O INSS, o Judiciário. Eu estou mentindo que toda hora se fala no IN 128 quando vai se fazer LTCAT? Eu estou mentindo? Estou mentindo? Não. Tá não, professor. É o básico, para mim, né? É o básico para eu fazer um LTCAT. Não quero saber de critérios de concessão. Porque eu estou tratando de quanto a empresa vai pagar, caracterizar segundo a lei. Ah, mas a IN 128 diz não sei o quê. A base do LTCAT é a IN 128. Não pode ser, porque eu estou fazendo um documento tributário. E o PPP, professor? O PPP, quando Fazendo LTCAT, o que tem uma coisa a ver com a outra? Então, mas aí eles tem empresa que não tem o LTCAT, aí manda utilizar Mas o aí quê? tem cara que mata, vai para cadeia. A empresa pode não ter o LTCAT? É Então, opção? Pô. e no código GFIP do PPP deixa em branco. Mas aí se o cara matar, eu sugiro que ele saia correndo e seja pego pela polícia. Não tem opção não ter LTCAT. Que história é essa? É tributo. Você não tem opção, não emite nota fiscal. E se a empresa não tiver nota fiscal, o que é que ela faz? Não sei, amigo. Aí eu estou falando de sonegação, estou falando de infração legal. Eu não vou tratar disso. Estou tratando da lei. Tem que ter o LTCAT. Não tem essa conversa fiada. E se a empresa não tiver, ela se resolve. Contrata um advogado para se defender e vai ter que pagar. E só lamento por ela. E a lei diz que ela tem que ter. A transmissão nociva, ela tem que ter o LTCAT. Não opção dela. Ah, mas ela não fez. Tem o cara estacionando na calçada, tem o cara que furta no supermercado, tem o cara que assalta banco, tem o cara que dá tiro nos outros. E esse assunto, eu acabei de abrir um caso que diz assim, olha, a Receita Federal falando, eu além de cobrar o valor não recolhido, que eu entendi que era para ser recolhido, a multa de 75% desse valor ainda fiz representação com fins penais. Como é que eu não tenho LTCAT? É crime. Vocês não entenderam isso ainda? Isso aqui Era é outro essa rolê. afirmativa que eu estava buscando, que eu já presenciei muito isso. É crime. Não tem negociação. Tem que ter o LTCAT. É obrigação. Não tem negociação. Ah, mas a empresa perdeu. Mas como é que. Quem vai defender a empresa? Se eu sou advogado da empresa, você já há de convir comigo que eu não passo o dia todo tratando de aposentadoria especial. Concorda comigo? Provavelmente é a primeira vez que eu vejo uma infração desse na minha mão, porque o nível de autuação é baixíssimo. Vocês concordam? O advogado não é especializado nisso. O cara trata de mil, o cara, pô, processo trabalhista, um monte de coisa lá que ele cuida lá no jurídico da empresa. A infração, talvez seja o primeiro que ele viu. A quem ele recorre? SESMIT. O que o SESMIT diz para ele? Critério da concessão. O SESMIT não consegue abastecer esse advogado com a lei, com o que é correto. Eu sei que é isso aqui que tem que ser seguido. Eu sei que essa auto-infração, vem cá, advogado, ele está errado, porque ele não apontou. Gente, eu vou mostrar ali outros temas, ou vou colocar aqui para vocês procurarem, porque eu já botei o link, por causa do tempo, mas deixa eu falar para vocês o que é o fato gerador, vocês vão entender de forma muito clara. Eu não vou fazer o fato gerador de forma detalhada, tá? Vou fazer o fato gerador, aquilo que a gente chama de núcleo da hipótese de incidência, ou seja, a parte principal. Mas vocês todos vão entender. Vamos pensar no benzeno. Rodrigo, benzeno caracteriza a aposentadoria especial e caracteriza o recolhimento de 6%? Sim, mas como é que eu sei disso? Bom, primeiro eu vou lá no artigo 64 do Decreto 3048, que define a aposentadoria especial como sendo efetiva à exposição, etc, etc. Lá no parágrafo 1º A, vai falar para mim o que é eliminação, o que é neutralização, e vai dizer para mim que para eu caracterizar isso, eu tenho que ter limite de tolerância do próprio regulamento, 48, ou da legislação trabalhista. Na sequência, então, eu começo esse fato gerador do benzeno, para dizer que aquilo ali caracterizou ou não, artigo 64. Depois eu vou para o artigo 68 caput, o início do artigo, a cabeça do artigo. A relação de agente está no anexo 4. Então, isso faz parte. Então, como é que eu sei que o benzeno tem que estar no meu LTCAT, tem que ser analisado para caracterização? Por causa do artigo 68 caput, que me manda para o anexo 4. Vou no anexo 4, encontro lá o benzeno. Como é que eu vou avaliar esse benzeno no limite de tolerância? Artigo 68, parágrafo 4º, que diz assim, os agentes estão lá na LINAC, Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos, tem avaliação conforme parágrafo 3º. Eu vou na LINAC, encontro o benzeno. Aí eu vou no parágrafo 3º do artigo 68. Primeiro eu fui para o 4º.
Porque ele aí me remete para o terceiro também, da avaliação qualitativa. Assim, olha, esses agentes cancerígenos não permitem a neutralização, somente a eliminação. Lá no artigo 64 já tinha definição do que era eliminação, o que era neutralização. Então, se o auditor da Receita chega na empresa, tem benzeno na empresa e não tem no LTCAT, qual o dispositivo legal infringido? Artigo 68 do CAPT. Porque o artigo 68 me obriga a verificar o anexo 4. Se o auditor da Receita chega na empresa, está no LTCAT, o benzeno, mas a empresa decidiu colocar um limite de tolerância, vou usar o limite de tolerância da CGH e vou usar o EPI para descaracterizar. Qual o dispositivo legal infringido? Artigo 68, parágrafo 3º. Não tem jeito, eu tenho um caminho legal. Não é porque eu acho. Isso vale para todo mundo. O juiz vai ler e vai. O juiz, o auditor, o engenheiro, o empresário, o contador, o advogado, o perito, todo mundo vai ler e vai entender que o benzeno ele é qualitativo, porque o benzeno, seja aposentadoria especial, porque está no anexo 4, é qualitativo porque está na ANINAC e não permite o uso de EPI para descaracterização, apenas o EPC. Entenderam o que é o fato gerador? Todo mundo entendeu? Entendemos. Sim. Perfeitamente, professor. Quando Sim, chega o professor. auto de infração relativo ao benzeno, tem que dizer, olha, empresa, você infringiu o artigo 68 do CAPT. Ou então você infringiu o artigo 68, parágrafo 3º. Ah, não tem o LTCAT. Perdão, não tem o LTCAT, eu não tenho o benzeno. 68 CAPT. Você tem a obrigação de seguir o artigo 68. Você tem que usar o anexo 4. Não tem jeito. Não tem opção. O que acontece nessa autoinfração da eletricidade? Ele não coloca o dispositivo legal infringido. Porque se ele colocar artigo 68 caput, me remete ao anexo 4 não tem eletricidade. Ele usa o critério de concessão. Entendeu a importância de se entender os conceitos tributários? O conceito da estrita legalidade? O que é o fato gerador? Ficou fácil, mais fácil agora? Show de bola. Se eu não defino, se eu não sei abrir o anexo 4 e definir o fato gerador de cada um daqueles ali, eu entendo de tudo, menos de aposentadoria especial. E não importa se eu tenho 30 anos de mercado. Eu não vou conseguir proteger a empresa. E o pior da história é que eu nem sabia disso. Aí eu vejo auto-infração como esse. Aí eu vejo auto-infração como ontem, Verdes Vales. O cara entrou na justiça. Black Decker. PNU, súmula 9. Eu acabei de mostrar para vocês agora EDP. Eletricidade. Porque a Receita Federal se dá o luxo de nem colocar o dispositivo legal infringido. Onde é que eu errei? Qual foi o artigo que eu não segui? Onde é que estava o limite de tolerância para esse agente? Eu não preciso, a Receita Federal nem precisa, porque vocês não sabem. Vocês não entenderam que tudo gira em torno do fato gerador. Tudo. Tem que definir com clareza. Tem o quê? Não é opcional. Por que tem a discussão do ARE 66465? Olha para onde a Receita Federal levou a discussão. Ah, mas ele vai ter a concessão do benefício. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com a decisão do STF? Parabéns. Proteger os trabalhadores, que legal, hein? Aí, quando você vier me aplicar a extração do área 66435, continua com a obrigação de dizer o dispositivo legal infringido. Cadê o dispositivo legal? Cadê a lei dizendo que eu tinha que desconsiderar o EPI? Pelo contrário, eu mostro a lei mandando eu caracterizar considerando o EPI. Artigo 64, parágrafo 1º A. Caput, artigo 64 me diz o que é aposentadoria especial? Tem que ter efetiva exposição. Parágrafo 1º A me diz que efetiva exposição é isso? Só vai acontecer depois da eliminação ou neutralização. E para isso eu tenho que considerar o limite de tolerância desse regulamento, que no caso é para o ruído, ou legislação trabalhista. E no decreto tem, que o ruído, o limite dele é 85. Ou seja, o EPI neutraliza, sim.
Porque a definição do fato gerador está no artigo 64. Exatamente. Eu sou obrigado a dizer. Ele está exposto, artigo 62 do caput, ruído, tá. Beleza. Houve efetiva exposição? Volta para o artigo 64. Só vai haver efetiva exposição depois de eu considerar o EPC e o EPI. É o que o artigo 64 mandou fazer. Não sou eu que estou inventando. Está na lei. Para eu informar, o Joãozinho teve efetiva exposição? Eu tenho que seguir o artigo 64. Considero as medidas da legislação trabalhista. Houve eliminação? Não. Mas houve neutralização? Sim. Não tem para onde correr. Mas aí a Receita Federal vem aplicar uma infração dizendo assim, mas teve a concessão do benefício. Publica a DEI número 2. Conseguiram entender? Está fácil agora, gente? O pessoal, quando não estava concordando comigo, não tem nada a ver, mas lá no INSS, mas não sei o quê. Vou botar aqui, vou botar também lá nos vídeos, no material, também vou colocar isso. Temas da TNU, para vocês depois querem para trás, que a gente já ficou meio sem tempo aqui. Mas vocês vão ver, vigilante, está lá no tema da TNU. Então, quer dizer que se eu tiver vigilante armado ou desarmado, é tema da TNU, gente. Botei o link para vocês, botei para vocês os temas para vocês verem. O 323 e 337 já está em julgamento ainda. E cuidado quando ele for julgado. Cuidado. A pergunta que vocês têm que fazer, tem que levar para o jurídico de vocês, para o empregador, é essa. Olha só, tudo isso aqui é pacificado. E eu vou mais além, gente. Joga depois no Google e procura aposentadoria especial umidade. Você vai ver que ainda não é tema lá da TNU, mas vários julgamentos considerando que umidade seja aposentadoria especial. Joga lá, por exemplo, o Wilson não vale você responder, Wilson. Você é o único que está proibido de responder o que eu vou falar agora. Quem pode me ajudar? Organofosforado, é quantitativo ou qualitativo? Quem é bom em higiene ocupacional, engenheirão? Qualitativo, hein, professor? Quem mostra fato gerador dizendo isso, eu te mostro que é quantitativo. Você vai lá no Google agora, o judiciário todo está dizendo que é qualitativo, mas se você seguir estritamente a legislação, desde 2020 é quantitativo. Vai lá, artigo 64, lê direitinho. O que é efetiva exposição? Ele vai remeter você para a legislação trabalhista. A legislação trabalhista, lá na NR 9.6, vai dizer para você são os limites da NR 15 e, na sua ausência, a CGH. Eu tenho fósforo na CGH? Tenho. Tem limite? Tenho. Então, para eu definir aposentadoria especial para exposição a fósforo, eu tenho que dar o limite da CGH. Foi o artigo 64 que mandou. Eu não posso abrir mão da CGH. Vai fazer o quê? Mas antes era qualitativo. Antes era qualitativo, mas o fato gerador mudou. Aliás, gente, aqui um puxão de orelha, tá? Aposentadoria especial, teve uma reforma da Previdência, 2019, veio o decreto 10.410, 2020, mudou o conceito de aposentadoria especial e muita gente não se atualizou, tá? Isso aqui que eu fiz de uma pergunta é pegadinha, mas ao mesmo tempo é triste. Porque ninguém parou para estudar. E agora? O que realmente mudou na aposentadoria especial? Como é que eu caracterizo? Efetiva exposição, está na Constituição, artigo 201, parágrafo 1º. Constitucionalizaram o conceito de efetiva exposição. Está lá no artigo 64. Eu não tenho como caracterizar fora daquilo. Mas como vocês vão me chamar de mentiroso se eu não mostrar mais uma coisinha aqui, eu vou mostrar rápido para vocês. Que eu não sei nem por que não está aqui na minha tela, que era para estar aqui. Eu acho que eu abri errado aqui, mas não tem problema, a gente procura aqui. Que esse talvez seja o caso mais absurdo, assim, dos vários que eu poderia mostrar para vocês. Esse provavelmente é o caso mais absurdo que eu tenho para mostrar para vocês, que é um caso que eu sempre mostro, que é assim, cara, que ponto nós chegamos? Deixa eu abrir aqui para ficar bonitinho. Vou voltar aqui para compartilhar a tela com vocês. Já está acabando, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Julgado em 11 de setembro de 2019, no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para quem não sabe, isso aqui é tributo, então isso é julgado no mesmo tribunal administrativo que julga imposto de renda, IPI, é tributo. Período de apuração está aqui, eu destaquei, 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013. Lembrando que o período decadencial, ou seja, o período que pode ser cobrado, são 5 anos.
O auditor foi tão bonzinho e cobrou só um, porque cobrar 5. Aí eu desço mais aqui, vou lá no relatório para entender qual foi desse rolê. Aí eu destaquei aqui. Contribuição previdenciária da empresa do empregador, 42 lavrado em janeiro de 2018, relativa à cobrança adicional de contribuições para financiamento de benefícios concedidos em razão do Gildrate, incidência à remuneração dos empregados nas competências de janeiro a 13º de 2013. O montante do crédito tributário constitui de 45.799.000. Um ano só da empresa. Vai cobrar 5. Se eu multiplicar isso aqui por 5, vou chegar a cerca de 230 milhões, que era o passivo da empresa. Pode pessoa que cobrar um ano. Tá? Aí cobrou ali mais uma mexeruquinha ali, 25 mil, belezinha, 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 belezinha. De acordo com o relatório fiscal, o procedimento fiscal teve início em agosto de 2016, mediante ciência pessoal que teve início o procedimento fiscal, onde foram solicitados do sujeito passivo vários estabelecimentos, documentos, entre eles PPRAs. Amanhã a gente vai falar de PPRA, tá? Vamos tomar um susto, o que é a tiração da aposentadoria especial. Não é nada que você pensa. Vou já com o documento da Receita, tá? Só para te avisar. PPRA, levantamento ambiental, medições qualitativas e quantitativas, PCMSO, CAT, ficha GPI. Viu que nem a LTCAT ele menciona, mas não interessa. Diz documentos de segurança do trabalho. Em atendimento ao item 7 do termo de estimação, ai, me fugiu aqui o P, procedimento fiscal, TI, PF, a empresa autuada apresentou 359 PPRAs de seu estabelecimento, onde foi informada de ciências de metais correspondente aos agentes nocivos abaixo elencados. Ácido fluorídrico, ácido sulfúrico, fumos metálicos, nunca encontrei fumos metálicos no anexo 4, gases, névoas, poeiras, produtos químicos, substâncias e compostos, sulfato de magnésio, vapores, olha os agentes, hein? Graxas, calor, radiação não ionizante, ruído, umidade, deixa eu subir um pouquinho mais a tela, vibração, frio, bactérias, fungos, micro-organismos patogênicos, parasitas e vírus. Vocês viram? Né? Vamos para lendo. Na análise individualizada dos PPRAs, a fiscalização apurou todos os cargos da empresa e a totalização em cada um desses cargos em que havia indicação expressa de exposição a riscos ambientais, perfazendo um total de 4.022 segurados empregados, a pelo menos um destes agentes nocivos. Eu vou repetir os agentes nocivos, tá? Porque aí, né? Fumos metálicos, gases, névoas. Então, Rodrigo é do GH 32. Qual é o GH 32? Tem o quê? Névoas, fundador especial. A Maria do GHE 48. Lá é o quê? Poeiras, fundador especial. Produtos químicos, substâncias e compostos, vapores, graxas, umidade, frio, 45.799.000. A empresa perdeu. Foi mantido a alta inflação. Com esse da gente. Com essa gente. No Bem-vindo. período de 2013. Onde vapor enseja aposentadoria especial? Onde umidade? Onde agentes químicos? Produto. Gente. Nunca. É se descabelar, professor. Loucura, cara. E vocês estão brincando de aposentadoria especial. Estão brincando. Vocês estão achando que isso aqui é higiene ocupacional. Isso não é higiene ocupacional. Isso aqui é legislação. Rapidinho, eu vim rir. Sabe por que uma fração desse é mantido? Quando você vai ler esse acórdão, você vai ver a defesa da empresa, você vai ver que eles não pediram nem o básico. Para você dizer que o Rodrigo do GHE 48 ensejou a aposentadoria especial por exposição a gases, ou a poeira, ou a névoas, qual foi cadê o dispositivo legal empreendido? Só isso, só precisa disso. Fala, Henrique.
Rodrigo, boa noite. Tendo em vista que a empresa não soube defender e perdeu em segunda instância no CARF, qual é o próximo passo, Rodrigo? Justiça Federal. Ação rescisória, mas vai perder de novo não se continuar com o mesmo tipo de defesa. O grande problema, Henri, é assim, qual é o senso geral de aposentador especial? Aposentar o trabalhador. Então, quando eu chego para um juiz federal que não passa o dia julgando aposentadoria especial, auto-infração, a gente tem que entender isso. O cara faz isso uma vez a cada 6 meses. O resto tem outros casos. Ele não é especialista nisso. Então, ele tem vaga noção. E aí ele vê aquele negócio. O que é aposentador especial? O que as pessoas pensam? Se a própria empresa não consegue botar na ponta ali do lápis, no papel, bonitinho, levar o entendimento para o julgador, vai perder sempre. A Receita Federal, olha que o auditor fez. Pediu os PPRAs. Vi todo mundo que está exposto a gente nocivo para mim, aposentadoria especial. Virei as costas e fui tomar café. Mas a lei diz que ele pode fazer isso. E nesse momento, inverteu o ônus da prova. Agora era a SEDAI que tinha que provar, por A mais B, quem estava realmente exposto, segundo o fato gerador da lei, e quem não estava. Só que ninguém na SEDAI consegue ver dessa maneira. Você vai falar com um engenheiro, o cara quer te bater. Eu sou higienista, pô! De aposentadoria especial, quem entende é o higienista. Amigo, eu não entendo nada de higiene ocupacional, mas eu entendo tributação. Você quer que é uma auto-infração? Eu consigo ver a falha da Receita Federal, a maldade. Nem o auditor, nem o auditor entende nada de higiene ocupacional. E não precisa. É E não isso, precisa. é isso. Ele está aplicando o tributo dele, que ele está entendendo. Cabe a gente saber discutir. Está perfeito. Obrigado pelo entendimento, Rodrigo. É só isso. Ou você define de maneira dentro da lei, ou então. Aí você imagina, Henrique, e aí eu faço minha culpa com você. Você é um dos caras que eu induzi ao erro. Lá quando eu falei do ARM 64665. Não é aquela defesa. Para começar, em vez de você me dizer que o Supremo Tribunal Federal julgou eficácia do TPI, blá, 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 cumpre o decreto 70.235 e me diz qual foi o dispositivo legal que eu infringi ao avaliar o ruído. Na minha defesa, eu vou colocar o quê? Este é o fato gerador que eu segui. Você, auditor, não disse o fato gerador. E o dispositivo tal, o artigo 10 do decreto 70.235, diz que você tem que me dizer o dispositivo legal infringido. E mais, a sua argumentação, dentro da exposição do auto-infração, que menciona o Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional, porque fere o artigo 146 da Constituição, que criou a reserva legal para definição do fato gerador. Então, ou você me mostra dentro da lei que esse fato gerador existe, exposição a ruído acima de 85 decibéis, sem considerar a eficácia do EPI, ou não adianta você me citar decisão do Supremo Tribunal Federal, porque não existe criação de fato gerador, a não ser pela lei complementar, segundo o artigo 146 da Constituição. Eu queria fazer um comentário, tá, Rodrigo? Até a gente já assiste suas aulas há muito tempo, eu não vejo nada como induzir a erro, não. Eu acho que é o seguinte, obriga a gente a ler e buscar o nosso entendimento, tanto que na época eu até comentei contigo, foi conversar com o jurídico, que quem tem que me acompanhar nessa conversa é o jurídico da empresa, ou o tributarista da empresa, mais adequadamente. E eu quero que você fique muito tranquilo, porque eu já mudei de opinião em segurança do trabalho inúmeras vezes. Eu vou mudar outra. Eu considero isso uma evolução. Eu digo assim, eu estou muito tranquilo com o material que eu recebi e eu acho importantíssima essa aula só para a gente, eu estava mirando no lugar, não é ali, porque ali não vai levar a nada. Então, de novo, eu digo assim, a beleza da tua aula não está em dizer que eu sei mais ou sei menos, está em esclarecer por fatos e dados aonde que a gente tem que ir e como orientar a empresa a se defender. No passado eu tinha um entendimento, hoje eu mudei meu entendimento, e é engraçado, né, Rodrigo? Por meio do mesmo professor.
Então, bicho, E do muito mesmo auto de obrigado. Ou infração, você acha do mesmo que, processo. ou você acha que os caras da física nunca mudaram de ideia, nunca viram que a teoria deles, puxa, eu cometi uma interpretação que não é certa. Então, meu irmão, tranquilo quanto a isso, hein, cara? Tranquilo e muito bem observado, tá? A gente estava atacando pelo lado errado. Pelo lado errado. Eu não estou indo na essência do tributo. Eu tô sendo induzido a erro e sendo sempre conduzido pela questão da concessão do benefício. Essa é a verdade, a discussão é essa. Ah, mas ele vai ter concessão do benefício. Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, como já dizia a musiquinha. Eu quero tratar do fato gerador. Eu tenho que ter segurança jurídica aqui, seu juiz. Eu tenho que ter um rol. Antes de acontecer, eu vou abrir a empresa agora. Eu tenho que ter definido na lei. Se a Receita Federal agora, aí o juiz amanhã concede leite com manga, então eu vou ser multado, ainda vou ser chamado de criminoso? Tem noção do poder daquele acordo da IDP? Quer dizer que, para discutir o ruído, para discutir o ARI 64635, para discutir o auto de infração do ARI 64635, isso tem que ser mostrado para o juiz. Olha o que a Receita Federal faz. Não é o primeiro caso, não. Eles chamam o cara de criminoso, mas não tem eletricidade. Olha aqui, esses casos que eu estou mostrando desde ontem, Black Deck, Verdes Vales, mostrei da IDP agora, esse da SEDAI, é isso que tem que ir para a defesa. Deixa eu mostrar a verdade aqui sobre a atuação da Receita Federal. Eles vão lá e metem a caneta e não querem nem saber. E não conseguem fazer o básico. Botar o dispositivo legal infringido na infração. Só isso. Vamos discutir em cima do dispositivo legal, pô. Eu errei. Agora você tem que me apontar o que eu errei. Agora, claro também que eu tenho que saber o certo, tá, gente? Isso é a base de tudo. Não adianta eu exigir que a Receita Federal diga, porque, lembra, inverte ônus da prova. Para eu dizer, derrubar a ostentação da Receita, eu tenho que dizer, este é o fato gerador desse caso aqui. E eu segui rigorosamente ele. Por isso que eu estou seguro, você não pode me autuar. Eu estou protegido pelo artigo 5º da Constituição e pelo artigo 146. Assim, eu também não sei o fato gerador, não está no meu documento. Se eu também infringi, se eu usei limitalinar para o benzeno, se eu não seguir a hierarquia das medidas de controle, o fato gerador começa lá na hierarquia das medidas de controle, eliminação, neutralização. Está lá no artigo 64. Tudo bem, mas então o senhor verificou aqui Cadê o EPC aqui? Aí que o bicho pega, né? Quando eu defino o fato gerador, eu obrigo a empresa a fazer segurança de trabalho de verdade. Pelo menos a aposentadoria especial, porque tem que começar pelo EPC e pelo EPI. Tem que seguir a hierarquia das medidas de controle. Como é bonito, né, gente? Você roda, vai botar lá para o PNR. Bom, espero ter ajudado vocês hoje. Amanhã eu vou mostrar para vocês o material que é usado em sala de aula pelos auditores da Receita. Se você acha que a discussão deles, eles são treinados para chegar na empresa e discutir higiene ocupacional, para pedir o LTCAT, vocês vão tomar um susto também. Amanhã eu vou mostrar o material que é usado, como eles são treinados para pegar a sua empresa, o seu trabalho. Espero vocês às 8 horas. Obrigado, Sandra. Espero vocês às 8 horas. Vai piorar. Está piorando e vai piorar. Cada dia você toma mais susto com a atuação da Receita Federal. Claro que no último dia eu vou trazer para vocês o refresquinho, que eu vou dizer assim, como é que a gente se protege disso? Vamos ver o passo a passo. Como eu também avisei, vou encerrar a gravação agora, isso vai ser postado, vocês vão receber o link, mas eu não vou ficar aqui mais um tempinho para quem quiser bate-papo ou tirar alguma dúvida. Tá bom? Obrigado. Boa noite, pessoal.